Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Deise, de Língua Portuguesa e Produção Textual, da Escola Francisco Mariano de Almeida. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro bimestre. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre transitividade verbal. O que seria uma transitividade? É quando um verbo significativo necessita ou não de um complemento verbal. Esse complemento verbal que vem após o verbo, ele é chamado de objeto. Mais para frente eu vou estar falando sobre isso com vocês. O que seria um verbo significativo? Verbo significativo é aquele verbo que ele pratica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, diferente dos verbos de ligação, que ele só liga um complemento no outro, mas ele não pratica ação. Então, toda a transitividade verbal necessita de um verbo significativo. Existem 3 tipos de transitividade verbal. Transitivo são os verbos transitivo direto, que são os verbos que se ligam a um complemento, mas ele não precisa de uma preposição. Os verbos transitivo indireto, ele liga a um complemento, mas ele precisa de uma preposição. Então, peço a vocês que decorem as preposições, porque quando vocês verem uma oração, se após o verbo vier com preposição, é verbo transitivo indireto. Também temos os verbos transitivo direto e indireto ou bitransitivo. É quando o verbo ele apresenta os 2 tipos de complemento em uma oração só. Após o verbo ele tem o complemento e ele é transitivo direto, e depois na mesma oração ele tem outro complemento que é o transitivo indireto. Olha o exemplo: enviei os e-mails aos clientes. O que eu enviei? Os e-mails. Os aí, ele é um artigo, ele não é uma preposição. Aos clientes é uma preposição. Então, o verbo aí é verbo transitivo direto e indireto. E o que são os verbos intransitivos? O nome já diz. Tudo que é tiver no começo é não. São os verbos que não precisam de complemento para ter sentido completo. Ou seja, se eu só falar até o verbo, ele já dá um sentido completo. Eu não preciso de completar nada após o verbo. Fica a meu critério se eu quiser ou não, mas o próprio verbo já dá um sentido completo. Exemplo: João nasceu. A criança nasceu. Não precisa saber do que, quando, nasceu. Então, o verbo nascer aí, ele já é completo. A vizinha morreu. Também é um sentido completo. Então, são os verbos intransitivos. Sou muito grata por vocês, alunos. Se cuidem e tenham um ótimo começo de bimestre. E até a próxima.